Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos falar um tema muito importante, que é o tema a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a verdade sobre em que dia que Jesus Cristo da semana, em que dia da semana Jesus Cristo verdadeiramente morreu. Será que Jesus ressuscitou mesmo no primeiro dia da semana, conhecido por domingo, como é pregado por todos pela Igreja Romana? Enfim, vamos ver nas Escrituras a verdade sobre esse assunto. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos ler 1 Coríntios 15, versículo de número 3 em diante. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Lendo o Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, versículo 38 a 40, nós encontramos as seguintes palavras, importantes palavras do Senhor Jesus Cristo a respeito da sua morte e ressurreição. Mateus 12, versículo 38 ao 40, nós lemos: Mas eles respondeu e disse, versículo 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, do grande peixe, em algumas versões dizem, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Muito bem, é muito importante nós entendermos a precisão do relógio de Deus. Jesus aqui no livro de Mateus está dizendo que ele permaneceria no seio da terra, ao ser então sepultado, 3 dias e 3 noites. A palavra de Deus nós não devemos acrescentar, a palavra de Deus nós não devemos diminuir. Jesus falou 3 dias e 3 noites. Este versículo causa muito causa assim uma polêmica grande, porque a gente fica se perguntando se realmente, como a tradição ensina, que Jesus Cristo teria sido crucificado na tarde de uma sexta-feira da semana e ressuscitado no primeiro dia da semana, conhecido por domingo de madrugada, não dá essa conta de 3 dias e 3 noites. Pode fazer o cálculo, mesmo porque a contagem do dia, segundo as Escrituras, vai de um pôr ao pôr do sol. O dia bíblico ele é contado de pôr a pôr do sol. Essa contagem de meia-noite a meia-noite é uma contagem do calendário romano que foi instituído o poder romano, de meia-noite a meia-noite. Mas o calendário bíblico, que é o calendário judaico, para nós entendermos esse assunto que nós vamos hoje falarmos sobre a ressurreição, em que dia que Jesus ressuscitou e que dia que ele morreu, o dia da morte e ressurreição, segundo as Escrituras, é necessário conhecer bem a respeito do calendário judaico e também da contagem bíblica do dia, que ela é de um pôr a pôr do sol.
né? Então, nós vemos isso no livro de Levíticos, capítulo 23, versículo de número 32, diz assim: sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas ao 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Então aqui nós estamos lendo a respeito de um sábado cerimonial, que era o sábado do Yom Kippur, dia de perdão, dia da expiação, que era no 9º dia do 7º mês. Aqui diz sábado de descanso, afligireis as vossas almas, né? Então aqui o dia do Yom Kippur era comemorado o sábado cerimonial de um pôr do sol. No 7º mês, no dia 10, né, deste mês, era um dia cerimonial, um sábado cerimonial. E ao pôr do sol do dia 9 desse mês, do mês cerimonial, do dia da expiação, era o pôr do sol comemorado o sábado cerimonial de um pôr do sol a outro pôr do sol do dia 10 do 7º mês. Então nós vemos aqui uma prova bíblica de como que era contado e que existiam também, além do sábado 7º dia, sábados cerimoniais, que nós vamos ver que é importante nós conhecermos esse assunto para nós entendermos do que nós vamos discorrer hoje. Então, continuando a explicação, Jesus Cristo, ele deu um sinal. Aliás, os judeus, eles pedem sinal mesmo. Em 1 Coríntios 1, 22, Paulo fala as seguintes palavras a respeito dos judeus. 1 Coríntios 1, 22, ele fala assim, diz assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Então era normal, era já de praxe os judeus quererem ver sinal. E aqui Jesus diz que nenhum sinal lhe seria dado a não ser o sinal do profeta Jonas, que 3 dias e 3 noites esteve no ventre do grande peixe. Assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Em Jonas 2:1, nós vamos ver que realmente, no livro do profeta Jonas 2:1, nós vamos ver que realmente Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, do grande peixe, confirmando as escrituras. Diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, né? E disse na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Né? Aqui então Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. No Jonas 1:17 diz: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então isso nos dá o período de 72 horas, né? 3 dias e 3 noites, confirmando que o sinal que Jesus daria aos judeus que pedem sinal. Então veja qual a importância desse sinal. Se Jesus não cumprisse esse sinal, ele com razão seria rejeitado pelos judeus, porque ele deu um sinal e não teria cumprido esse sinal na sua vida, na sua morte e ressurreição. Então veja como é importante nós estudarmos a respeito desse assunto, porque se nós ensinarmos a tradição de que Jesus ressuscitou num primeiro dia da semana e morreu numa sexta-feira ao pôr do sol, perto do pôr do sol, não dá 3 dias e 3 noites. Podemos fazer a contagem. A noite do sábado, logo ao pôr do sol da sexta-feira, nós temos a noite do sábado, uma noite. Depois, ao pôr do sol do sábado, nós temos mais a noite do primeiro dia, 2 noites. Depois nós temos o dia do sábado, um dia, e que Jesus tivesse ressuscitado logo após o nascer do sol, mas contássemos o dia inteiro ainda do domingo, daria 2 dias e 2 noites. Mas de forma nenhuma somaria 3 dias e 3 noites. Isso é até uma questão de matemática. E se Jesus realmente não cumpriu o sinal de Jonas, os judeus com certeza reclamariam que ele não era o Messias, porque ele deu um sinal e esse sinal
não se cumpriu. Isso é uma coisa séria. Nós vamos estudar a verdade sobre as Escrituras. Nós vamos ver que a narração dos evangelhos, uma vez comparado, conferindo uma coisa com a outra, comparando, para se chegar à conclusão das coisas. Nós devemos, então, fazer um estudo bastante acurado nos evangelhos, procurando comparar os evangelhos, e nós vamos ver que Jesus realmente ele cumpriu as Escrituras, conforme disse o apóstolo Paulo, e ele teria morrido numa quarta-feira, ao pôr do sol, da quarta para a quinta-feira, e ressuscitado ao pôr do sol do 7º dia da semana, o sábado. Ele ressuscitou ao pôr do sol do sábado para o domingo, quer dizer, nesse intermédio. Ninguém com certeza, pela narração que nós vamos ver pelo Evangelho, vai dizer se ele ressuscitou dentro do sábado, no início do primeiro dia da semana, ao pôr do sol do sábado. Lembrando aos ouvintes, como nós já provamos pela Bíblia, que a contagem do dia não é de meia-noite. É ao pôr do sol de um dia inicia o outro dia. Então muitas versões traduz madrugada, faz uma confusão exatamente por misturar essas ideias romanas com a contagem judaica. E nós devemos pensar, para entender esse assunto, nós temos que pensar como pensavam os contemporâneos do tempo de Jesus, como pensa o calendário judaico, que um dia começa ao pôr do sol do outro dia. Mas continuando, em 1 Coríntios 5:7, nos comprova que Jesus Cristo ele morreria no mesmo dia que morre o Cordeiro Pascal. Nós vamos ver agora isso, provando que Jesus teria que morrer no mesmo dia que morre o Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5:7 é uma prova que nós temos de que dia que Jesus teria morrido. Diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus Cristo ele foi oferecido como nosso Cordeiro Pascal. Ele morreria no mesmo horário que morreria o Cordeiro Pascal. Segundo a Bíblia, o período correto para sacrificar o Cordeiro Pascal, isso nós encontramos no livro de Êxodo capítulo 12, versículos 5, 6, nós vamos ver claramente aqui qual era o momento exato, o dia correto do calendário hebraico para sacrificar o Cordeiro Pascal. Então isso está em Êxodo 12, versículos 5 e 6. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º dia deste mês, que é o primeiro mês, que é o mês de Nisan. Guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Aqui existe um comentário dessa tarde, vem do hebraico, entre 2 tardes. Quer dizer, no momento em que está entardecendo para se pôr o sol, após pôr o sol forma-se o crepúsculo. Então é chamado esse período do pôr do sol de entre 2 tardes. Neste momento, do dia 14 do calendário Nisan, o primeiro mês, que é o mês de Nisan, Abib também conhecido, era o momento exato de que o Cordeiro Pascal era crucificado. E Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele morreria, segundo as Escrituras, porque as coisas que ocorreram no Antigo Concerto eram sombras das coisas vindouras, para que Jesus cumprisse todas as coisas, nele foi cumprido. Uma vez cumprido todas as coisas, aí passaríamos a estar no real. Então hoje a nossa Páscoa não é mais a Páscoa judaica, é a Páscoa de Cristo, a nova Páscoa. Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro que tira os pecados do mundo, foi sacrificado por nós. Tanto que Jesus, ele instituiu a Santa Ceia no dia 13 de Nisan, um dia antes, para que nós a comemorássemos em memória da morte dele, né? E dia 14 de Nisan, ao pôr do sol, ele foi consumado, crucificado, para
a expiação dos nossos pecados. Então, observando isso, né, nós estamos vendo aqui que o dia correto para sacrificar o cordeiro era no dia 14 do calendário hebraico, no mês de Nisan. Esse é o dia correto. E essa data, ouvinte, ela cai como feriados, assim como nós temos, por exemplo, o feriado de 7 de setembro. O feriado de 7 de setembro não cai sempre numa sexta ou numa quinta. Sempre cai em dias variados da semana. Sempre a data fixa, mas em dias variados da semana. Assim também era o dia 14 de Nisan. Ele não caía sempre numa sexta-feira. Ele caía conforme o calendário lunar, pois o calendário hebraico é regido pela lua, né? Ele caía naqueles dias da semana, conforme cada ano, conforme as estações, a contagem do calendário lunar. E o ano que Jesus teria morrido, que é o ano 30 da era cristã, que é o ano mais correto de que Jesus teria morrido, é o ano 30, nós vamos ver depois, pela matemática, um calendário hebraico, qual o dia da semana que caiu o dia 14 de Nisan e o dia 15, que o dia 15 de Nisan era um sábado cerimoniais. Nós vamos entender aqui que o dia 14 era o dia que se sacrificava entre duas tardes, quer dizer, no pôr do sol do dia 14, e o dia 15 começava uma santa convocação. Isso está em Êxodo 12, versículo 15 e 16. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, senão que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Então, convém entender e explicar aos ouvintes que o primeiro dia após o dia 14, ou seja, o dia 15 de Nisan, ele era um sábado cerimonial, ele era um dia de santa convocação, como nós lemos no início do programa. Que a santa convocação é um sábado. Sábado santo vos será. É um sábado cerimonial. Ou seja, esse sábado cerimonial ele era comemorado em datas fixas do mês. Se caísse numa segunda-feira, aquela segunda-feira seria um sábado cerimonial. Se caísse numa quinta-feira, o dia 15 de Nisan, a quinta-feira seria guardada como o sábado, 7º dia. Sábado cerimonial. Inclusive era chamado de sábado esse dia. Sábado cerimonial, sábado solene, sábado importante. Então é bom nós entendermos isso. Bom, agora vamos entender que Jesus fez a Páscoa, ele antecipou a Páscoa, ele começou, Mateus 26, 17, nós vamos ver aqui que Jesus ordena aos seus discípulos para a preparação da Páscoa. Isso está em Mateus 26, 17. Vamos ler aqui. Nós vamos ver algo interessante. Mateus 26, 17, nós vemos aqui. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde quereis que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem, e dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então nós vamos ver que Jesus fizera a Páscoa um dia antes da Páscoa do calendário hebraico do templo. Mas como que nós podemos provar que Jesus fez a Páscoa um dia antes? A prova está em João 19, 14. Aqui vai provar que os judeus, quando Jesus já estava perante o Sinédrio, eles não tinham ainda comido a Páscoa, eles não estavam ainda, eles estavam na preparação da Páscoa. Era um dia de preparação da Páscoa. Não vamos confundir parasceve, preparação da Páscoa, com preparação do sábado, 7º dia, porque preparação da Páscoa era uma coisa, preparação do sábado era outra coisa, mas ambos os dias eram chamados de preparação, ou parasceve. João 19, nós encontramos aqui no versículo 14, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Então nós vemos aqui Pilatos apresentando aos judeus, Jesus Cristo já tinha passado pelo Sinédrio, e esse dia era o dia da preparação
da Páscoa, né? Era a preparação da Páscoa. João 18, versículo 39. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então os judeus ainda não haviam comido a Páscoa. Eles estavam se preparando para a Páscoa, né? João 18, 28. Nós vemos a prova de que eles ainda não haviam comido a Páscoa. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então aqui nós vemos cabalmente uma prova de que os judeus levaram Jesus. Jesus já tinha sido preso, né? Ele já tinha feito a ceia lá com os discípulos e foi preso lá no jardim de Getsêmani, no horto. E depois de manhã, os judeus levaram da casa de Caifás para a audiência. E não quiseram entrar na audiência para não se contaminar, mas poderem comer a Páscoa. Então os judeus do templo não tinham ainda comido a Páscoa. Eles estavam na preparação da Páscoa. Ou seja, era dia 14 de Nisan, pela parte da manhã, Jesus já estava sendo levado na audiência. E depois nós vamos ver que Jesus vai ser crucificado à 6ª hora, à 9ª hora, enfim, ele expira perto do pôr do sol daquele dia 14 de Nisan. E é sepultado um pouco antes do grande dia de sábado. Nós vamos ver que Jesus foi sepultado antes do sábado cerimonial, que seria no dia 15. Houveram 2 sábados, nós vamos provar biblicamente que houveram 2 sábados na semana da crucificação de Cristo. Um sábado cerimonial, como nós provamos em Êxodo 12, que era o primeiro dia da festa, era uma santa convocação, caiu numa quinta-feira, e outro sábado, o 7º dia, conforme o mandamento de Deus, conforme a lei de Deus, Êxodo 20, que é o 7º dia da semana. Houveram 2 sábados na semana da crucificação. Por isso que muitos não conseguem, às vezes, entender e pensam que Jesus morreu numa sexta. Foi realmente intencionalmente feita uma confusão sobre esse assunto, pois a Igreja do Estado queria provar a ressurreição no primeiro dia da semana para poder comemorar o primeiro dia da semana como dia de guarda ao invés do sábado. Mas até nisso realmente houve uma manipulação proposital. Mas quem estuda a Bíblia, como nós estamos fazendo aqui, vamos ver claramente que Jesus morreu numa quarta-feira, na metade da semana, cumprindo as Escrituras, e ressuscitou ao pôr do sol do sábado. Nós vamos ver agora, dando os versículos que vão provar isso. Muito bem. Agora nós vamos ver que houveram 2 sábados naquela semana da morte de Jesus Cristo. Vamos comparar o Evangelho de Lucas 23, versículos 52 e 56. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. E era dia da preparação, e amanhecia o sábado. Comparando com o Evangelho de João, nós vemos que era a preparação da Páscoa, que era o dia 14 de Nisan. Era a preparação da Páscoa e começava o sábado, né? E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, versículo 55 de Lucas 23. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, se nós lermos a narração aqui de Lucas, nós não vamos, sem comparar com os demais evangelhos, perceber esses 2 sábados. Mas aqui nós vamos provar pelos outros evangelhos, comparando uma coisa com a outra, que houveram 2 sábados na semana da morte de Jesus Cristo. Um sábado, que nós vamos ver que caiu numa quinta-feira, e o sábado, 7º dia, conforme o mandamento. Nós vamos ver aqui que as mulheres prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Ou seja, em Lucas 23, 56, nós vemos as mulheres preparando especiarias e ungüentos antes do sábado.
antes do sábado elas prepararam. Agora, comparando com Marcos capítulo de número 16, nós vamos encontrar algo curioso aqui que nos dá realmente a prova de que houveram 2 sábados naquela semana. Marcos 16, versículo de número 1. Diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. A pergunta que nos leva a concluir de que houveram 2 sábados naquela semana é a seguinte: como que elas prepararam especiarias antes do sábado e compraram especiarias depois do sábado? Nós sabemos que nós temos que comprar as especiarias para daí preparar. Não tem como preparar a especiaria antes de comprar ela. Então, comparando o evangelho de Marcos 16 com Lucas 23, Marcos 16, 1 com Lucas 23, 56, de 53 a 56, nós vamos encontrar algo curioso aqui. Que passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Ou seja, passado o sábado cerimonial, na quinta-feira que caiu esse sábado, na sexta-feira elas compraram especiarias, prepararam especiarias e no sábado, conforme diz Lucas 23, 56, repousaram conforme o mandamento. Então, para poder comprar especiarias depois do sábado e preparar antes do sábado, não tem como fazer isso tendo só um sábado na semana, concorda, ouvinte? Tem que haver 2 sábados, o sábado cerimonial, como nós já provamos lá em Êxodo, que existe o sábado cerimonial, Levíticos 23. Então houveram 2 sábados na semana da morte de Jesus. É importante nós sabermos isso para nós entendermos a narração dos evangelhos, porque pode aparecer até uma contradição se nós não entendermos esse assunto. Que existem sábados cerimoniais. Exatamente por não entender este assunto, às vezes algumas pessoas não estudam, desconhecem esse assunto, é que fazem uma confusão e creem na morte de Jesus na sexta e ressurreição no primeiro dia da semana, mas não fecha os 3 dias e 3 noites do sinal de Jonas que Jesus falou que daria aos judeus como prova da sua messianidade. Mas a Bíblia não entra em contradição. Se nós estudarmos, nós vamos ver que aquela semana da morte de Jesus Cristo houveram 2 sábados, como nós já estamos provando. Um sábado cerimonial e o outro sábado, 7º dia, conforme o mandamento. Agora, vamos ver algumas coisas importantes sobre o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Nós vemos os 4 evangelhos narrando o momento ou o dia da visitação do túmulo, mas só existe um único evangelho que narra realmente o momento da ressurreição de Jesus Cristo. 3 evangelhos narram a visita ao túmulo no primeiro dia da semana. Mas um único evangelho narra o momento da ressurreição. Bom, no livro de Marcos 16, 1 a 9, nós vamos ver que Jesus já não estava no sepulcro no primeiro dia da semana, quando foram visitadas ali as mulheres de madrugada. Marcos 16 diz: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida e era muito grande. Veja aí, ouvinte, a pedra já estava revolvida. E entrando no sepulcro viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantados. Porém ele disse: Não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Então, esse evangelho de Marcos 16, nós vamos ver que com a visita das mulheres, Jesus já tinha ressuscitado. Não narra o momento da ressurreição. Jesus já havia ressuscitado. Poderia ter ressuscitado 1 hora antes, meia hora antes ou algumas horas antes, né? No livro de Lucas 24, novamente nós vamos ver que no primeiro dia da semana, quando elas visitaram, já não estava Jesus dentro do sepulcro. E no primeiro dia da semana, Lucas 24, 1 ou 3,
E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Veja aí, ouvinte. Lucas também não nos dá a prova do momento exato da ressurreição de Jesus Cristo, pois que quando elas estiveram ali, já não acharam o corpo de Jesus, ele já tinha ressuscitado. O Evangelho de João também fala a respeito da ressurreição. Vamos ver se ele nos dá uma prova do momento da ressurreição. João 20, versículo 1 e 7. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Veja, talvez houveram duas visitações, uma bem de madrugada e depois uma mais ao nascer do sol. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Vocês veem, mesmo de madrugada, muito de madrugada, a pedra já estava revolvida. Correu, pois, foi a Simão Pedro e aos discípulos, a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Olha ali. Então nós vemos aqui no versículo 7, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, mesmo muito de madrugada, ainda escuro, quando ela foi ali, Maria Madalena, o sepulcro já estava com a pedra revolvida e Jesus já não estava. Então, provando aí que houveram duas visitas ao túmulo, e ambas as visitas, uma bem de madrugada e outra já ao nascer do sol, Jesus não estava. Então, tanto o Evangelho de Marcos, como o Evangelho de Lucas, como o Evangelho de João, em suas narrações não dão o momento exato da ressurreição de Jesus Cristo. Agora nós vamos ver o único Evangelho que dá o momento exato da ressurreição de Jesus Cristo. É o Evangelho de Mateus. Mateus 28, do 1 ao 2, nos dá a prova exata de qual foi o momento da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Concorda, ouvinte, que o momento da ressurreição de Jesus foi quando houve este terremoto em que o anjo tira a pedra do sepulcro? E a narração do livro de Mateus 28 diz que é no fim do sábado. Lembrando aos nossos ouvintes que o fim de um dia é ao pôr do sol, é no entardecer desse dia. Há versões da Bíblia que diz no entardecer do sábado, quando já iniciava o primeiro dia da semana, o crepúsculo do primeiro dia da semana. Esse crepúsculo, ele na verdade seria ao pôr do sol do sábado. Então, quando houve o pôr do sol do sábado, do sétimo dia, houvera um terremoto. O verbo, inclusive, está no passado. Houvera um terremoto. Se houvera, quer dizer, a ressurreição de Jesus Cristo pode ter ocorrido exatamente no momento do pôr do sol do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Nós não podemos afirmar com certeza absoluta que foi antes do pôr do sol, dentro do sábado, e não podemos afirmar com certeza absoluta que foi no início do primeiro dia da semana. Nós podemos dizer que foi entre este período do pôr do sol que foi o momento do terremoto em que houve a ressurreição de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele ressuscitou no final do sétimo dia e no início do primeiro dia, ao pôr do sol. Tanto que nós vemos na tradição ainda, que vem ecos dessa verdade, o chamado sábado de aleluia. Por que existe o sábado de aleluia? Aleluia significa uma comemoração, louvai a Yahvé. Exatamente porque Jesus teria ressuscitado logo após o sábado, ao pôr do sol do sábado. Então é chamado de sábado de aleluia. E isso ocorre no final da tarde do sábado, sétimo dia, conforme a contagem bíblica. Então Jesus teria ressuscitado neste momento.
Mas nós vamos ver alguns versículos que aparentemente parecem contraditórios com isso, e estaremos vendo que a Bíblia irá se harmonizar perfeitamente. Mas uma coisa é certa, ouvinte: o único evangelho que nos dá a prova cabal do momento da ressurreição de Jesus Cristo é o evangelho de Mateus 28. Agora vamos ver que dia da semana teria sido a morte. Se nós contarmos 3 dias e 3 noites, tomando por conta que Jesus ressuscitou conforme Mateus 28, 1, no final do sábado, vai cair ao pôr do sol da quarta-feira, na metade da semana, exatamente no meio da semana hebraica, que começa do primeiro dia ao sétimo dia, cai ao pôr do sol do quarto dia da semana, é o pôr do sol, é a metade da semana, cumprindo as escrituras, como nós vamos ver ao final do programa. Então nós vamos ver que Jesus ele morreu na metade da semana, na quarta-feira, ao pôr do sol. Onde nós podemos ver algumas partes da Bíblia que nos dão provas de que Jesus Cristo teria morrido na metade da semana. Nós encontramos o Evangelho de Lucas, Jesus falando uma afirmação interessante. Isso está em Lucas 13. Lucas 13, nós vamos encontrar as afirmações de Jesus antes de um momento da sua morte na cruz. Convém lembrar aos nossos ouvintes, biblicamente, os dias da semana são chamados primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sábado. Esses são os nomes dos dias da semana segundo a Bíblia. Primeiro dia, que é chamado domingo, devido à tradição católica, devido à tradição romana, mas na Bíblia ele é conhecido como primeiro dia da semana. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia é o sábado. O único dia que tem nome é o sábado, segundo a Bíblia. Então nós vamos ver aqui uma afirmação de Jesus. Ele estava curando numa sinagoga. Isso nós encontramos em Lucas 13, versículo de número 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Você vai ler Lucas 13, 10. No sábado, sétimo dia, Jesus estava ensinando nas sinagogas. Versículo 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga indignava porque Jesus curava no sábado. E disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser curado, e não no dia do sábado. Então, o fariseu aqui estava indignado por ver Jesus curar no sábado. A cura no dia do sábado não era transgressão do sábado. Sábado é um dia de se fazer o bem. É um dia de nós fazermos obras espirituais. Mas os fariseus, eles tinham capacidade de tirar uma ovelha no dia de sábado que estava atolada ou encalhada, mas uma pessoa eles não queriam ver ser curada no dia de sábado. Isso era hipocrisia e Jesus condenava isso. Não que Jesus estava querendo dizer que o sábado não era mais para ser guardado em memória à criação. Mesmo porque Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, por causa da humanidade. O sábado, o sétimo dia, foi dado para a humanidade. Foi dado aos nossos pais Adão e Eva. O sábado não é judaico. O sábado é desde a criação. E Jesus aqui censura eles. Mas depois você vai vendo a leitura, né? Jesus fala sobre a parábola do grão de mostarda e tal, né? E aí você vai ver no versículo 31. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, saía, retira-te daqui, porque Herodes quer matar. Mas convém dizer o seguinte, convém dizer que é importante nós notarmos, que no versículo 10, nós vamos ver, no versículo 22, aliás, nós vamos ver que Jesus estava já andando. Isso poderia ser somente no primeiro dia da semana, porque se ele curou no sábado, e ele fez o trabalho na sinagoga no sábado, no versículo 22 nós vamos ver: e percorria as cidades, aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então Jesus inicia a sua caminhada para Jerusalém. Isso só poderia ocorrer no primeiro dia da semana, a caminhada do Senhor Jesus Cristo. Isso em Lucas 13, 22. Agora nós vamos ver no versículo 31.
naquele mesmo dia, ou seja, o primeiro dia da semana, quando Jesus inicia a caminhada para Jerusalém, para a sua paixão, diz assim: naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E ele lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje. Quer dizer, primeiro dia da semana. E amanhã, segundo dia da semana. E no terceiro dia sou consumado. Ou seja, no terceiro dia da semana, ele termina a obra dele. Ele é consumado. Veja bem. Então, no quarto dia da semana, é Jesus crucificado. Ele já é entregue após o terceiro dia, ao pôr do sol, quando ele faz a ceia. Depois da ceia, ele vai para o Getsemane. De noite, né, já dentro do quarto dia, né, na noite do quarto dia, porque a noite vem primeiro que o dia, Jesus então já é consumado. Ele é consumado então após o terceiro dia. Aqui nós vemos então uma prova cabal de que Jesus teria morrido e sido consumado na metade da semana. Essa prova cabal está em Lucas 13, versículo 10, versículo 14, versículo 22, versículo 31 ao 33. Aqui nós vemos uma narração compassada de Jesus no sábado fazendo cura. Depois ele começa a sua caminhada em direção a Jerusalém. Ele só poderia começar essa caminhada após o pôr do sol do sábado, ou no primeiro dia da semana. E nós vamos ver agora ele falando para Herodes, avisar a Herodes, que ele seria consumado ao terceiro dia, né? Após o terceiro dia. Então Jesus morre na metade da semana, numa quarta-feira. Outra prova de que Jesus teria morrido numa quarta-feira é a prova matemática. Existe um site na internet de estudos do calendário hebraico dentro do judaísmo. Esse site é do próprio governo, da própria nação de Israel, por estudiosos hebreus, judeus. É Kaluha o nome desse site. É www, vou passar direitinho para os ouvintes, kaluach.org. Kaluha é o nome desse site. E esse site, ele tem um software que você pode fazer download desse software, kaluha.org, e esse software calcula do ano 0 até o ano nosso todos os dias da semana que caíram as festas do calendário hebraico. É que Jesus Cristo foi crucificado no ano 3790 do calendário hebraico, que corresponde à Páscoa do ano 3790, caiu no dia 5 de abril do ano 30 da era cristã. 5 de abril do ano 30 da era cristã. E pelo calendário e a matemática, o dia 14 de Nisan caiu numa quarta-feira, e o dia 15 de Nisan, que seria o sábado cerimonial, o grande sábado, como nós falamos, caiu numa quinta-feira. Portanto, matematicamente, segundo o calendário hebraico, Kaluha, o software que faz o cálculo certinho, ele nos dá o ano 30 da era cristã, dia 5 de abril, caiu numa quarta-feira, a Páscoa dos judeus. Então Jesus confirma aqui em Lucas 13, que no terceiro dia da semana, após esse dia, ele começa, então, no quarto dia, ele é consumado. Nós vemos então que após o terceiro dia, terminando a sua obra, né, no quarto dia da semana ele é consumado, batendo com a matemática em que nós encontramos o cálculo matemático no site Kaluha. Não é verdade que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou num domingo. Isso é uma tradição que veio a ser imposta para tentar defender a guarda do primeiro dia da semana como dia da ressurreição de Jesus, mas biblicamente, matematicamente e profeticamente cumpre-se toda a verdade, conforme as Escrituras,
E o sinal messiânico que Jesus deu aos judeus cumpre-se 3 dias e 3 noites. Então nós vamos ver aqui no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, falando sobre o Messias, vai falar exatamente o seguinte. Daniel 9, 26 e 27. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo, o príncipe, que há de vir, destruirá a cidade, o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Agora, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Fantasticamente, maravilhosamente, a profecia de Daniel 9, 27, profético e literalmente, cumpre-se no Senhor Jesus Cristo. Exatamente na metade da semana profética, dos 3 anos e meio do ministério de Jesus Cristo, ele é morto. E exatamente na metade da semana da Páscoa, numa quarta-feira, ao pôr do sol, ele é entregue como Cordeiro Pascual. Maravilhosamente, o calendário de Deus preciso cumpre-se metade da semana literal, metade da semana profética, como está escrito. Então, Paulo disse, como está escrito nas Escrituras, Jesus foi entregue por nossos pecados, ele é a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal. Jesus morreu numa quarta-feira, ao pôr do sol, foi sepultado nesse pôr do sol e ressuscitou perto do pôr do sol do sábado para o início do primeiro dia da semana, conhecido como domingo, cumprindo-se 3 dias e 3 noites. Algumas dúvidas que alguns ouvintes podem fazer é sobre os discípulos no caminho de Emaús, onde eles dizem em Lucas 24, 13 e 21, e é já este o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. E eles estavam no primeiro dia da semana. Então, se fosse contar o primeiro dia como o 3º dia, primeiro, sábado o 2º e o sexta-feira o 1º. Mas existe uma versão da Bíblia chamada Peshitta siríaca, que é a versão conhecida como Rainha das Traduções, a versão mais antiga das Escrituras. Essa versão diz que já se passaram 3 dias desde que estas coisas ocorreram. Ou seja, já estavam completos 3 dias, harmonizando desta forma a Bíblia. E o livro de Marcos 16, 9 diz, e havendo Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana, ali é só uma questão de vírgula. Nós já vimos pelas narrações dos evangelhos que Jesus ressuscitou no pôr do sol do sábado para o início do primeiro dia da semana. Os outros 3 evangelhos, Lucas, Marcos e João, todos eles com a visitação das mulheres, Jesus já não estava ali. Então, o livro de Marcos 16, 9, que diz, e havendo Jesus ressuscitado, põe uma vírgula. E havendo Jesus ressuscitado, vírgula. Quando que Jesus ressuscitou? Nos outros evangelhos, no evangelho de Mateus 28, 1 diz, ao pôr do sol, quando se findava o sábado. E havendo Jesus ressuscitado, vírgula, apareceu, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. É só uma questão de vírgula. Nós sabemos que não existia vírgula no original, então nós vemos aí que colocando a vírgula no lugar certo, este versículo se harmoniza. Jesus restou no pôr do sol do sábado para o primeiro dia e apareceu primeiramente a Maria Madalena no primeiro dia da semana. Isso então harmoniza. Então nós vemos aí maravilhosamente o sinal de Jonas se cumprindo e você, ouvinte, pode agora confirmar a messianidade de Jesus Cristo. Jesus morreu numa quarta-feira ao pôr do sol e ressuscitou no sábado. Paz seja convosco. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa A Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal
igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.